utilizei, inclusive, lembrando, lá no grupo, né, o PDF para vocês. Estudem através daquele PDF, aproveitem aquele conteúdo, reforçando aqui, para quem não veio na aula passada, aquele conteúdo você pode pesquisar no Google que você não vai achar. Foi um conteúdo que eu preparei exclusivo para esse nosso curso, tá bom? Fruto e resultado de pesquisa, de muito estudo ali. Então aproveitem esse conteúdo, tá certo? Como eu disse, apenas recapitulando, nós vamos iniciar o nosso curso falando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como Pentateuco. Eu ensinei vocês o significado de Pentateuco, que significa 5 livros, e também aprendemos o significado de cada um dos livros que compõem essa categoria do Antigo Testamento chamado de Pentateuco. São eles Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E aí eu expliquei para vocês a diferença do nome original do livro e como se dava esse nome original e também o nome grego de cada livro, tá? Qual que é a diferença? O nome original é a primeira palavra do livro, porque no original Gênesis, ele significa no princípio, porque no princípio é a primeira palavra que aparece nesse livro. Se você pegar Gênesis 1 e 1, é a primeira palavra que aparece ali. No princípio criou Deus, e assim para os demais outros livros. E o nome grego já era com base na ideia central do livro. Analisaram o livro do Gênesis e entenderam. O livro do Gênesis é um livro que fala sobre o início das coisas, sobre o princípio de tudo, sobre a origem das coisas. E aí colocaram o nome de Gênesis, com base na ideia central do livro. Pode passar para o próximo, por favor, João? Recapitulando também, nós falamos um pouco sobre a ideia de qual a primeira coisa que Deus criou, que eu ensinei vocês. Passamos por Gênesis 1, pensando aqui um pouco sobre a ideia filosófica relacionada ao texto e também algumas heresias que apareceram relacionadas à existência de Deus. Pode passar o próximo. Nós fomos até aí na primeira aula. Agora daqui para frente é conteúdo novo, tá? Então nós saímos do mistério da sua origem e vamos agora para o mistério, saímos do mistério da sua criação para o mistério da sua origem. E a ideia aqui é mostrar para vocês como Deus criou as coisas. Como que Ele criou tanto céus, terra e também o homem. E aí eu coloco para vocês o seguinte: existem 2 palavras na Bíblia para nos ensinar como Deus criou tudo, tá? Céus, terra e o homem. Eu antecipo a vocês que são verbos diferentes porque foi um processo diferente. Antes, porém, a ideia de Grudem, inclusive Wagner Grudem é um dos teólogos que eu indico para vocês, tá? Ele é autor de uma obra clássica vastamente usado na teologia, que é Teologia Sistemática, de Wagner Grudem. Eu não sei quanto que está esse livro, deve estar aí por volta de uns R$150, R$180, mas é um livro que eu indico, é um livro para você ter para a vida toda, é um livro que com certeza vai te ajudar. Fala do que esse livro, Tiago? Wagner Grudem, ele pega as principais doutrinas do cristianismo: teontologia, a doutrina de Deus; cristologia, a doutrina de Cristo; hamartiologia, a doutrina do pecado; cristologia, que é a doutrina de Cristo; angelologia, que é a doutrina dos anjos. Vai pegar essas principais doutrinas e esmiuçar ela para a gente. É um livro que ajuda muito. Grudem, portanto, ao definir a eternidade de Deus, ele afirma que Deus percebe o tempo de igual realismo e não faz distinção
O que isso significa? Significa que quando Deus olha para o tempo, Deus não vê e não encara o tempo como nós encaramos. Como nós encaramos, Tiago? Passado, presente e futuro. Um dos principais teólogos e filósofos que pensou sobre o tempo foi Agostinho de Hipônia. Santo Agostinho, ele foi um dos que mais se debruçou sobre essa temática do tempo, e ele define tempo exatamente assim. O pastor Giovanni está aí, nos abençoe, pastor. Tá aí. Ele define tempo da seguinte maneira: tempo é passado, presente e futuro. Aí vem dias, horas, minutos, segundos, milionésimos de segundos, por aí vai. Isso é definição de tempo. O que é tempo? Tempo é dias, semanas, meses, anos, décadas e por aí vai. Para nós, qual é a principal definição de tempo? Passado, presente e futuro. Tanto que quem perde essa noção de tempo, quem eu fui, quem sou, quem pretendo ser, a pessoa ela enlouquece quando perde essa noção de tempo. Agora, quando Deus olha para nós, inserido nesse tempo, ele vê o tempo com igual realismo. Por quê? Muito simples, porque Deus não está limitado a esse tempo que nós estamos. Que tempo é esse, Tiago? Passado, presente e futuro. É o Cronos. Lembra que eu ensinei vocês? Cronos vem do quê? De cronômetro, relógio, tempo do homem. Deus está muito além desse Cronos, desse tempo do homem, desse tempo limitado. Para Deus, o tempo dele é o Kairos. Mas como ele discerne esse tempo? Ele discerne esse tempo para agir na história, para agir na minha vida, para agir na sua vida. Então, para operar nas nossas vidas, para agir nas nossas vidas, para trabalhar dentro da história, ele discerne esse tempo entre passado, presente e futuro. Mas ele não está limitado a esse tempo. Deu para entender até aqui? De igual modo que é verdade dizer, o Cronos não interfere no Kairos, mas o Kairos, o tempo de Deus, a qualquer hora e a qualquer momento, independente da situação, ele é poderoso para interferir no nosso tempo. Por quê? Porque ele está acima. Por quê? Porque ele criou o tempo. Como Criador, ele está acima dessa sua criação. Deu para entender até aqui? Então ele discerne para operar, para agir, para mover, tá? Dentro do tempo. Deus atua, Gruden coloca dentro da história, dentro do tempo. Tem um termo mais técnico que nós usamos em teologia, e nós dizemos que Deus ele é intra-histórico. Quem é um Deus intra-histórico? É um Deus dentro da história. Isso aqui é interessante, por quê? Porque muitas correntes filosóficas entendem Deus dentro do mistério da criação da seguinte maneira: Deus criou, eles não negam que Deus criou tudo e todas as coisas. Eles dizem, ok, Deus criou, mas ao criar, ele deu cordinha lá na criação e deixou a criação à sua própria sorte. Muitas correntes filosóficas e até algumas teológicas acreditam assim, que ele cria e deixa a criação à sua própria sorte, ao seu bel prazer, né? Biblicamente falando, nós acreditamos diferente. Nós acreditamos sim, em primeiro lugar, que ele cria tudo, mas também acreditamos que ele sustenta tudo aquilo que ele criou, de tal modo que ele continua agindo dentro da história. Eu pergunto para os senhores e senhoras, quando você vê as histórias bíblicas lá do Antigo Testamento, por exemplo, você percebe Deus agindo ali na história? Sim ou não? Vamos para casos mais específicos. Quando você analisa a história de José no Egito, você percebe Deus agindo ali na história de José? Por inveja foi lançado numa cova, vendido como escravo, chegou no Egito como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi parar numa prisão, da prisão, pum, vai para dentro do palácio. De dentro do palácio é um dos principais nomes do Egito e ajuda a governar a maior potência do mundo
antigo. Há um agir de Deus ali dentro da história de José, sim ou não? Esse é o Deus que age dentro da história. E aí tem duas palavrinhas importantes aqui. Deus, ele é imanente e é transcendente. Quem é um Deus transcendente? É um Deus que está acima de tudo e de todas as coisas, inclusive do tempo que ele próprio criou. Deu para entender? Sim ou não? Imanente, ele está além, ele é superior, ele está acima, mas ele também é transcendente. Ele transcende tudo isso que você vê, mas é o texto que eu citei na aula passada de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí João, lá nos versículos 12, 13 e 14, vai dizer assim: e o Verbo se fez carne. O que é isso? É Deus trabalhando dentro da história em favor das nossas vidas. Deus agindo dentro da história em favor das nossas vidas. Mesmo Ele transcendendo tudo isso, estando acima do tempo, estando acima de tudo e de todos, Ele emanou, habitou entre nós e trabalhou em nosso meio. Deu para entender? Então olha a ideia da criação aqui, da origem do eterno, né? Falando aqui, tentando entender um pouco. Ele está acima de tudo, mas ele discerne inclusive esse tempo e todas as coisas simplesmente para operar nas nossas vidas. Só isso valia um glória a Deus, né, gente? Meu Deus, imagina um Deus tão grande como esse, que criou tudo e todas as coisas, que poderia simplesmente, como muitas filosofias acreditam, deixar: já fiz muito de criar vocês, como dizem, né? Vocês já têm o privilégio do dom da vida, o maior de todos os dons, agora é com você. Deus não podia ter feito isso, mas não fez. Ele nos criou, deu o dom da vida e continua agindo em nosso favor e trabalhando em nossas causas. Esse é o Deus transcendente e imanente, tá? Um Deus que transcende tudo, mas que também, como define Grudem, ele atua dentro do tempo e da história. Pode passar, por favor, João? Os dois verbos. O primeiro verbo é o verbo para, o segundo verbo é o verbo asa. O que é o verbo para, Tiago? O para significa criar a partir do nada, criar a partir do zero absoluto. O que Deus usou para criar céus e terra? Nada. Criou a partir do nada. Existia alguma coisa? Não, mas ele criou céu, terra, tudo com exceção do homem, a partir do nada. E o verbo para isso é para, criar a partir do nada. Quando chega em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, aí Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que domine. Como Deus cria o homem? Aí ele já usa uma matéria-prima. Quem lembra qual é a matéria-prima que Deus usou para criar o ser humano? O barro, o pó da terra. E eu vou ensinar um pouquinho mais aqui para frente que esse pó da terra, no original, na verdade, é uma molécula. Portanto, pode ser um pó em seus diferentes estágios, ou estado. Pode ter sido líquido, sólido ou gasoso, porque a ideia ali é uma molécula. Mas fato é que ele usa uma matéria-prima já existente, o pó da terra. Do pó ele cria o homem. Aí o verbo muda. Aí qual é o verbo? Asa, fazer, formar, a partir de uma matéria-prima já existente. Deu para entender até aqui? Então, para criar a partir do nada, asa, criar a partir de uma matéria-prima já existente. Pode passar, por favor, João? Vamos lá. Então, a pergunta é: como Deus criou sem ter matéria-prima? Vamos ler Gênesis 1 e 1? Vamos lá? Nós estávamos na aula passada em Gênesis 1 e 1 e voltamos para Gênesis 1 e 1. Vamos lá. Quem achar primeiro pode ler, tá? E daí a gente vai ganhando tempo. Eu vou pedir só para ler um pouquinho forte, para poder sair na gravação, que quem não conseguir vir na aula, depois vai acompanhar lá pela gravação, daí para eles poderem ouvir aí a leitura. Quem lê para a gente bem forte aí?
princípio criou Deus o céu e a terra. Pronto. O que Deus usou para criar céus e terra a partir do nada? Não tinha nada. A voz? Muito bem. Vamos ver? Pode passar, por favor, João. Coloca o texto dos Salmos para a gente. Salmos 33, versículos do 6 ao 9. Olha como que Deus cria a partir do nada, a partir do zero absoluto, né? A irmã diz voz, está dentro aqui realmente de como foi. Quem achou, lê para a gente, por favor. Pela palavra do Senhor, os céus foram feitos. Olha que interessante. Pela palavra, então é falar, né? Pela palavra de quem? Do Senhor. O que aconteceu? Os céus foram feitos. Continua lendo. Olha aí, então não apenas céus e terra e tudo que ele criou até chegar no homem foram criados pelo poder da sua palavra, como também os anjos foram criados pelo poder da sua palavra. Esse exército seu são os anjos. Porque se você não sabe, fique sabendo, aprenda isso. Os anjos não são como Deus, porque foram criados assim como o homem. Inclusive, como o homem foi criado com livre-arbítrio, os anjos também foram. Prova de que eles foram criados e foram criados com livre-arbítrio é que eles decidiram se rebeliar contra o Criador. Isso denota ou não? Livre-arbítrio. Decidiram se rebeliar contra o Criador. É claro, depois dessa rebelião, eu explico isso um pouco mais à frente para vocês. A terça parte dos anjos com Lúcifer, que decidiram se rebeliar, foram cerrados debaixo da desobediência. Os que se mantiveram fiéis, debaixo da obediência, de tal modo que quem se rebeliou não tem como se arrepender e voltar a ser anjo de luz, e quem decidiu permanecer na obediência não tem mais como ter vontade, ter livre-arbítrio e acontecer uma outra rebelião, porque aí Deus tirou. Não tem mais. Então, após a rebelião, anjos não têm mais livre-arbítrio, mas são seres criados assim como o homem. Como? Diferente do homem, foram criados a partir do nada. Deus usa pó da terra para criar o homem e, pelo poder da sua palavra, cria os anjos. Deu para entender? Continua lendo para a gente, por favor. Ele reuniu as águas do mar juntamente como um montão. Ele ajunta os abismos em depósitos. Olha aí. E toda a terra tem uma Senhor, e todos os habitantes do mundo fiquem perplexos com ele. Porque ele falou e foi feito. Olha aí. Ele falou e tudo foi feito. Olha a expressão que vem agora. Lê pra gente. Ele comandou e firmou-se. Ele comandou. Na de quem está? Ordenou. Ordenou. Está acompanhando aí na sua Bíblia? Ordenou. Ou seja, ele pediu? Não. Ele fez o quê? Mandou. Ordenou. Ele perguntou se era possível. Será que tem alguém para me ajudar? Será que eu consigo? Será que é possível? Será que vai dar certo? Não. Ele apenas ordenou: apareça. E tudo apareceu. Céu, apareça. O céu apareceu. Terra, apareça. A terra apareceu. Então, como Deus cria a partir do nada? Pelo poder da sua palavra. E às vezes nós temos a tendência de não valorizar tanto quando recebemos uma palavra. Você está vendo o poder de uma palavra de Deus? Teve um homem lá que disse para Jesus assim: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga apenas uma palavra. Olha, eu não sei o que Deus falou para você, mas se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, tenha certeza que Ele é fiel para cumprir. Que uma palavra traz à existência aquilo que não existe. Tiago, Deus falou que vai abrir uma porta para mim, mas eu não estou vendo nem a parede ainda. Descansa, porque se Ele falou que vai abrir, não tem nem parede, Ele constrói a parede, coloca a porta e abre ela. Ele cria a partir do nada. Você acredita nisso? Então, como Deus cria a partir do nada, Tiago? Ordenando.
declarando, dizendo, falando. Tá? Passa para a gente, por favor. Vamos lá. Uma pergunta para os senhores e senhoras. Vamos para o Gênesis capítulo 1 ainda. Mas vamos avançar aqui, né? A gente já está uma aula toda no versículo 1. Vamos para o versículo 2 também. Quem lê Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 para mim, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Pode concluir, desculpa. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pronto, é quase que uma pergunta retórica, né? Deus criou a terra sem forma e vazia, gente? Sim ou não? Sim ou não? Quando lê o texto, dá a sensação que sim, mas eu preciso dizer aos senhores e senhoras que não. Deus não cria a terra sem forma e vazia. Vamos para os princípios elementares, básicos. Se eu ensinar vocês aqui nessa noite que Deus cria a terra sem forma e vazia, eu estou pressupondo um Deus fraco, desorganizado, que faz para ver se vai dar certo, ou que faz imperfeito, que faz de qualquer jeito. Deus faz alguma coisa imperfeita? Deus faz alguma coisa pela metade? Deus faz alguma coisa ruim? Então a terra não podia ser sem forma e vazia. Primeira coisa, lê de novo o texto para a gente, versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. No original está assim: a terra se tornou sem forma e vazia. Outra coisa, gramática básica, lê de novo, minha irmã, por gentileza. Na de quem, ao invés de era, que também pressupõe a mesma coisa, está escrito estava. Estava. Se estava é porque nem sempre foi. Sim ou não? Estava sem forma, era sem forma. É que sabe o que acontece? Isso não é com você não, comigo. Às vezes a gente lê e não presta atenção no que lê. Ora, a terra era, se era é porque nem sempre foi. A terra estava, se estava é porque nem sempre teve esse estado. Qual? Sem forma e vazia. Aí quando você vai para o original, aí facilita, porque no original está Bereshit bara Elohim. Aí no 2 vem: a terra se tornou sem forma e vazia. Deu para entender? Então peraí, se Deus não a criou sem forma e vazia, como era essa terra? De que jeito que era esse negócio? Porque a descrição do Gênesis é uma terra caótica. Estava sem forma e vazia. E havia o que nessa terra? Trevas. Que jeito que era essa terra? Antes dela se tornar esse caos, antes dela se tornar caótica, antes dela se tornar sem forma e vazia, como estava essa terra? E aí eu vou te declarar a segunda coisa para você: além de Deus não criar essa terra sem forma e vazia, Ele a criou para ser habitada. Quem habitava a terra antes dela se tornar sem forma e vazia? E aí? Eu vou ter que falar com vocês aqui, inclusive, sobre dinossauros, esses serizinhos simpáticos. É porque, com todo respeito, tem como negar que esses animaizinhos tão simpáticos existiram? Pô, eu vou vir aqui negar o que a ciência dia após dia está comprovando? E Taubaté, onde eu moro? Taubaté, gente. Taubaté, vou repetir, está gravando. Taubaté, já encontraram fósseis. Está encontrando, tem museu. Eu levei o João para ver. Ah, os fósseis, a ossada dos dinossauros. Aí outra coisa, a Terra é muito mais antiga do que aproximadamente 4.000 anos, que dá do Gênesis até os nossos dias de hoje.
A Terra não tem só 4.000 e poucos anos. A Terra é muito mais velhinha do que isso. Acredite. Acredite. Existiram eras. Tiago, mas a Bíblia não diz mesmo. Porque entre o versículo 1 e o versículo 2 existe o que nós chamamos, se você quiser anote isso, lapso temporal. Lapso temporal. É um período que a Bíblia não fala. É um período que o texto bíblico não aborda. E nem por isso deixou de existir. Exemplo. Quantos acreditam que Jesus realizou milagres aqui? Levanta a mão. Eu também acredito. Quantos acreditam que todos os milagres que Jesus realizou estão na Bíblia? Jesus fez muito mais milagres do que estão inseridos na Bíblia. O fato de não estar lá não significa que ele não realizou. Está dando para entender sim ou não? Então, o que nós temos entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2? Quer ver uma coisa? Lê para mim de novo Gênesis 1 e 1. Lê para mim de novo Gênesis 1 e 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Entre esse céu e terra, para o versículo 2, existem milhões e milhares de anos. Milhões e milhares de anos. Inclusive, a era jurássica pode estar aí como as demais outras eras. Pré, pós, está tudo aí, nesse período de tempo. Está dando para entender sim ou não? Eu só vou pedir de novo, continua crente, irmão, até o final do curso. Só isso que eu peço. Só isso. Continua fiel com Jesus. Nós estamos aprendendo. Se é para aprender, vamos aprender do jeito certo, sim ou não? Isso diminui o que nós acreditamos? É claro que não. Estamos aprendendo do jeito certo. Como você vai falar para o seu filho que está vendo aí na internet, sendo provado cientificamente que não existiu? A Bíblia não fala, mas espera aí, então tem um conflito aqui. Eu vou ensinar vocês mais para frente, e eu ensinei isso hoje eu ensinei ontem, na verdade, para o ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, lá na escola da nossa igreja, Colégio Batista, o Emit, lá de Tremembé. As evidências externas e internas. O que são as evidências externas? É aquilo que a ciência comprova, colabora. Aquilo que a Bíblia está falando, a ciência vai lá e diz: isso é verdade, provando cientificamente. A arqueologia prova que aquilo que está no texto é verdade. Os historiadores provam que aquilo que está no texto é verdade. Isso são evidências externas. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Só um exemplo. A NASA decidiu fotografar aquela região do Mar Vermelho via satélite. Bateu uma foto via satélite daquela região. Pegou o Mar Vermelho, toda aquela região. Quando eles foram olhar a foto do Mar Vermelho, perceberam que nas profundezas do Mar Vermelho tinha umas espécies de carroças, de rodas. Aí o que a NASA faz? Manda mergulhador lá, tibum. Removeram aqueles objetos, foram analisar, fazer a datação. Datou da época de quem? Moisés. De quem? E o que a Bíblia fala sobre isso? Deus abriu o mar, o exército egípcio está perseguindo o povo, vem atrás. Quando eles estão atravessando o Mar Vermelho, o que Deus fez? Fechou, matou todo o exército egípcio no meio do Mar Vermelho. A Bíblia não fala isso? A ciência foi lá e comprovou que é verdade. Evidência externa. Evidência interna é aquilo que a própria Bíblia diz. Um outro material que eu indico muito, é um material um pouco mais, não é difícil, mas você não vai conseguir ler ele assim igual você lê um livro comum. É um livro que você lê assim, fácil, várias páginas.
mas é essencial também você ter um material como esse. John McDowell, evidências internas e externas, evidências que exigem um veredicto. Foi a tese de mestrado dele, virou esse livro best-seller, vendido aí no mundo todo, mais de 3 milhões de cópias vendidas. Evidências internas é aquilo que a própria Bíblia diz. E aí John McDowell vai dizer o seguinte: a Bíblia não precisa ser defendida. Por quê? Muito simples, porque a Bíblia defende-se a si mesma. A Bíblia defende ela mesma. Agora, Tiago, então a gente vai deixar as coisas acontecerem aí de qualquer jeito? Claro que não. Existe uma diferença de querer defender aquilo que não precisa ser defendido e se posicionar. O que nós fazemos? Nos posicionamos. Espera aí, eu aprendi desse jeito. A minha fé é assim. A minha fé diz isso. Eu acredito assim porque aprendi. Então nós nos posicionamos. Mas é bobeira a pessoa achar que precisa defender a Bíblia. Precisa defender. Tem uma coisa aí em introdução bíblica que nós usamos para provar a veracidade bíblica. O que é veracidade bíblica? É aquilo que prova que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, digna de toda aceitação, que é a indestrutibilidade da Bíblia. Acredite, o que mais tentaram ao longo do tempo foi destruir a palavra de Deus. Só na noite de São Bartolomeu, mais de 100 mil exemplares da Bíblia foram queimados, na tentativa de destruir a Bíblia. Conseguiram? A Bíblia continua sendo o livro mais vendido e lido de todo mundo. A indestrutibilidade da palavra de Deus. Então são evidências internas e externas que provam que a palavra de Deus é verdade. Então nós temos evidências externas e internas. Quais são as evidências externas sobre a terra ter se tornado sem forma e vazia? Passa por favor, João. Tem uma teoria que talvez seja mais conhecida, que é a de que caiu um terremoto na região do México e destruiu a terra e causou a extinção, melhor dizendo, desses animaizinhos aí. Pode passar, por favor? Vai lá. Vamos lá. Tá bom até aí? Deus não criou, como eu disse, duas afirmações: a terra, esse caos, e também, além de não criá-la vazia e sem forma, Ele criou para ser habitada. Então eu vou ter que provar agora para vocês na Bíblia, né? Eu estou vendo até a carinha de alguns aqui. Que história que é essa? Eu aprendi a vida inteira assim. Tá? Eu sei como que é, eu já passei por isso, eu sei como que é. Por isso que eu vou provar na Bíblia, eu não vou nem ler. Senão a Bíblia fala: não, o Tiago está inventando isso aí, está colocando esse negócio na Bíblia dele aí. Vou pedir para alguém ler. Lê para mim, Isaías capítulo 4. Volta lá, João. O pessoal acompanha. Vai, meu filho. Vai lá. Aí, tá bom até aí. 45:18. Vamos lá. Primeiro eu vou provar que a terra não era sem forma e vazia. Quem achar, lê para a gente, por favor. Pode. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra, ele deu forma e ela ocupou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, Olha aí. mas para que houvesse moradores nela. Opa, peraí. Além dele não ter criado a terra sem forma e vazia, ele criou ela para que tivesse o que nela? Por isso que eu disse, duas afirmações. A terra não era sem forma e vazia, Deus não criou terra caótica, sem forma e vazia, e ela era habitada. Então vamos por parte. Primeiro eu estou mostrando que Deus não criou terra sem forma e vazia. Depois a gente vai para a parte de quem habitava essa terra aqui. Beleza? Concluiu? O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Vamos comparar com uma outra versão? Quem lê numa outra aí pra gente? Só para comparar. Quem lê numa outra aí? Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não,
pode ler o mesmo versículo, Isaías 45:18, numa outra versão. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Deus, Ele mesmo que formou a terra e a fez. Ele tem estabelecido, Ele não a criou em vão, Ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há nenhum. Muito bem, essa é King James? King James. A RC, Almeida Revista Corrigida, diz: não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então, já provamos aqui que a terra não era sem forma e vazia, ok? Agora, se essa terra não era sem forma e vazia, a teoria externa, que aconteceu um terremoto aí, bagunçou toda essa terra. Quem que habitava essa terra quando ela era boa, perfeita? Quando ela não era esse caos? Quem habitava essa terra? E aí? Vamos ver? Está preparado? Tomou água, já foi no banheiro, lá, passa para a gente, irmão. Tem nada demais. Aí vamos lá. Quem habitava a terra em Gênesis 1? Olha aí. A terra de Gênesis 1 era habitada por quê? Pelos anjos. Pelos anjos. Eu vou. Meu Deus do céu, estou vendo a cara de vocês. Antes dela se tornar um caos, passa aí, João, para a gente. Teorias, como eu disse. Tá? E a segunda grande proposta bíblica, né? Teoria bíblica é que, pode manter lá, meu filho, isso, é que com a queda do luzeiro de Lúcifer, com a terça parte dos anjos lançados à terra, com a queda deles, a terra se tornou esse caos. A terra se tornou sem forma e vazia. Lucas vai dizer que viu ele como um raio caindo. Então é uma teoria de que com a queda de Lúcifer a terra tenha se tornado sem forma e vazia. Vocês já viram? Pega o Mac para mim, por favor, João. Vocês já ouviram falar do mundo habitável? Já ouviram falar? Não? Do laboratório de Deus, do lab de Deus, já ouviram? Também não? Então vamos com calma, vamos com calma, obrigado, tá? Deixa eu ver. Vamos com calma que eu vou mostrar para vocês então. Vamos lá, passa lá para o papai, vai lá, depois eu vejo esse aqui, vai lá, passa lá para a gente. Volta um pouquinho, por favor. Isso, vai agora. Os textos, para aí. Vamos ler os textos lá. Tem bastante texto para a gente ler. Volta lá, João. Vamos lá. Ezequiel 28:13 é o primeiro texto. Ezequiel 28:13 é o primeiro texto. Quem me ajuda com o horário, por favor? Deixa o meu celular ali para gravar. Então, você, quem me ajuda? 20, tá, vamos lá, tem um tempinho aí, vamos lá. Quem lê Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Estivesse no Éden, jardim de Deus, tudo cobristo de todas as espécies de pedras preciosas, rubim, topázio, esmeralda, crisólita, berilo, jaspe, safira, turquesa, ametista e ouro. Era o ornamento de teus tambores e tuas flautas, e isso estava preparado no dia da tua criação. Vamos lá, tem muita coisa aí. Vamos ler até o 19, mas vamos por parte. Alguma dessas pedras preciosas você encontra assim andando na rua? Nossa, fui atravessar a rua ali. Não posso sair daqui por causa da gravação. Fui atravessar a rua ali.
tropiquei numa esmeralda. Não é? Mas a Bíblia está dizendo que antes era assim. Todas essas pedras preciosas que hoje precisa procurar muito para encontrar ouro. Acha ouro assim? Não, mas antigamente estava na flor da terra, estava na superfície. Todas essas pedras preciosas aí que ele citou é a primeira consideração. Aí o que acredita? Quando ele foi lançado do céu à terra, a terra revirou. Aí isso que estava na superfície foi para o fundo da terra. Deu para entender? Segunda consideração, só no versículo 13. Os tambores, as flautas, a música foram criados em ti. O que isso significa? Aí também existem teólogos que ensinam o seguinte: quando o luzeiro, Lúcifer, o anjo de luz, o querubim ungido da guarda, é dele que está dizendo o texto, ele andava, notas musicais saíam dele. A música foi criada de dentro dele, saía de dentro dele. Ele andava e notas musicais surgiam. O querubim ungido da guarda, o anjo de luz. Tem um pastor que ele usa uma expressão, ele diz assim: era o braço direito de Deus, porque abaixo de Deus ele era um cara. Nós vamos continuar lendo até o 19 e vocês irão ouvir e ver aí na Bíblia de vocês uma expressão assim, ó: perfeito eras, até que se achou iniquidade em ti. Então imagina, abaixo de Deus quem era, Tiago? Vamos tentar criar um organograma aqui, uma hierarquia. Era ele. Ele comandava abaixo de Deus. Vamos ler, versículo 14, tem muita coisa aí. Então, ó, lá no Éden estava essa perfeição. Aí a teoria diz que com a queda dele bagunçou tudo. Continua lendo. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger-te e estabelecido no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Olha aí. Perfeito eras nos teus caminhos. Ó, perfeito era no teu caminho. Ele andava no meio das pedras preciosas lá do Éden, no monte de Deus. Continua lendo agora para gente. Desde o dia em que foste espiado. Opa, peraí, aí é uma outra coisa importante. Como eu disse a vocês lá no começo, anjos não são como Deus. Por quê? Porque foram criados. Deu para entender? Deus não foi criado, anjos foram. Está no texto, está claro, sim ou não? Continua lendo, olha quanta coisa no texto. Vai lá. Até que se achou iniquidade em ti. Olha aí. Aí começou a desandar tudo, como dizem os cariocas, né? Aí deu ruim. Começou a desandar o negócio. Continua lendo pra gente. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecados. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei parecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Aí, entre pedras afogueadas. Continua lendo até o 19. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Espera aí, olha aí. Elevou-se o seu coração por causa do quê? Por causa do que está dizendo aí? Da sua formosura. Ou seja, começou a entrar a vaidade nele. A beleza. A sua beleza. Porque, como eu disse, ele era o cara. Era o, sei lá, aquele menino lá do. É o menino do Dorama lá, que a meninada gosta lá. Fugiu o nome. É o Brad Pitt do céu.
Pronto. Ele era o cara, até que se achou iniquidade nele. Tem um pastor que ele define vaidade de um jeito bem interessante. O que é vaidade, gente? Quem me dá um exemplo aí? O que é vaidade? Vaidade, o que é vaidade? Quem pode me dar um exemplo? Vaidade significa o quê? Vamos lá. Quando você escuta vaidade, o que vem na cabeça? Nada? Amor próprio, excesso, o que mais? Autocuidado. Eu gosto dessa definição. Por que eu pergunto? É porque por muito tempo, eu não sei se vocês pegaram nesse tempo, vaidade nas igrejas era a pessoa se arrumar, era a pessoa se cuidar, né? Se o crente pensasse em ir para uma academia, pronto, acabou, está condenado. Esquece. As irmãs, então, se passasse um planchezinho para ficar um pouquinho mais vermelhinho, coradinho, brinquinho, esquece. Vaidade. A vaidade era esse sinônimo da pessoa se arrumar e tal. Eu gosto da definição de vaidade. Ele diz que vaidade é a síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Por quê? Veja, ele era perfeito, sim ou não? Abaixo de Deus, quem que era o cara? Era ele. Perfeito, formoso, responsável pelo cuidado do monte de Deus, e por aí vai, entre pedras preciosas, pedras afogueadas, que eu vou explicar depois para vocês o que é isso. Aí o que ele decidiu? Decidiu ser semelhante a Deus. Vaidade. Síndrome de Lúcifer. O que é vaidade? Inutilidade. Aquilo que é inútil, aquilo que não serve, aquilo que não faz sentido. O que não fizer sentido na sua vida, coloca na categoria de vaidade. O que for futilidade, é vaidade. É vaidade. Porque que sentido tinha alguém que, abaixo de Deus, já era um cara, querer ser semelhante a Deus? Nós vamos ler essa expressão. Veja, vaidade é isso. No fundo ele sabia que nunca seria igual a Deus. Por isso o texto diz, ele desejou ser parecido, semelhante, porque no fundo ele sabia que Deus, ele nunca poderia ser. O que é isso? Esse movimento de rebelião dele? Vaidade, porque no fundo ele sabia que isso era uma inutilidade, não ia dar certo, não ia ter resultado, ele não precisava disso. Deu para entender? Continua lendo para a gente, vocês irão encontrar essa expressão aí, ó. Vamos lá. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, como deixa a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Ó, por terra te lancei. aí, por terra te lancei. Aí entra a teoria que eu falei para vocês, certo? E lê de novo o texto do começo. Olha a expressão forte que tem no texto. Elevou-se o teu coração. Onde que mora a vaidade? No coração. É uma linguagem humanizada para a gente tentar entender o negócio aqui. Elevou-se o seu coração. O que é isso? Se ensoberbeceu, se exaltou. Aí o que aconteceu? Desde a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Olha aí. Terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra. Olha aí. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem, entre os povos espantados
em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. É muita informação no texto, por isso que eu estou indo parte a parte com vocês, e depois na próxima aula a gente vai até voltar um pouco. Eu vou explicar aqui para vocês rapidamente sobre o mundo habitável. É aquilo que acontece. Tem alguma coisa antes de Gênesis 1 e 1? Tem muita coisa. Nós vamos ver o que tem antes de Gênesis 1 e 1 na próxima aula, porque eu preciso ir devagar com vocês nessa parte, tá? Então, o mundo habitável antes de Gênesis 1 e 1, o lab de Deus, o laboratório de Deus. Mas por hora a gente precisa ir nesse texto aqui, parte por parte. Lê de novo o último versículo que você leu, para eu explicar. Todos os que te conhecem, entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. Nunca mais serás para sempre. O que é isso? O que eu falei no começo para vocês. Não tem mais como anjo que se rebelou se arrepender e voltar a ser anjo de luz. Não tem possibilidade disso para eles. Por quê? Porque Deus os criou santos. Os anjos eram santos. Qual a diferença dos anjos para nós? Que Deus os criou perfeito. É a única diferença. Porque nós e eles, os anjos, fomos criados. Nós e eles, nós temos o livre-arbítrio, eles foram criados com o livre-arbítrio. Perderam após a rebelião, mas ambos foram criados com o livre-arbítrio. Está dando para entender até aqui? Por que Deus não criou o homem perfeito? Alguém sabe disso? Por que Deus não criou o ser humano perfeito? Alguém sabe? Quem já ouviu? Vamos lá. Vamos lá. Eu só estou pedindo isso para vocês. Continuem crente até o final do curso. Não é só até o final da matéria, não. Quem já ouviu aqui alguém dizendo assim: Deus criou o ser humano perfeito? Eu já ouvi muitas vezes. Deus criou o homem perfeito, a coroa da criação, perfeito. Então, a coroa da criação, ok, é o ápice da criação, mas não criou o perfeito. Por quê? Muito simples. Se Deus cria o homem perfeito como criou os anjos, ao pecar seriam pecadores eternos como os anjos. Simples. Simples. Não teria possibilidade de perdão. Não teria como se arrepender. Então Deus cria o ser humano, cria os anjos. Dá livre-arbítrio para o ser humano, dá livre-arbítrio para os anjos. Só que não criou o ser humano perfeito como criou os anjos. Os anjos criados perfeitos com livre-arbítrio se rebeliaram, Deus tirou o livre-arbítrio. Aqueles que se rebeliaram, anjos de trevas, para a eternidade. Os que se mantiveram fiéis, anjos de luz, para toda a eternidade. O homem criado imperfeito, porque se pecasse imperfeito, seria imperfeito para toda a eternidade. Deu para entender, sim ou não? Como nós alcançamos um estágio de santificação em Cristo. E no Antigo Testamento, Tiago, aí o critério era diferente, mas tinha um critério a ser seguido. Eu vou ensinar vocês um pouquinho mais para frente, em uma outra matéria, que a revelação de Deus ela é progressiva e ascendente. Quem já ouviu isso? A revelação de Deus é progressiva e ascendente. O que significa? Lá no Éden ele se revelou. Antigo Testamento, Gênesis, ele se revelou um pouquinho. Êxodo, se revelou mais um pouquinho. Levíticos, se revelou mais um pouco. Números, se revelou mais um pouco. Deuteronômio, mais um pouco. Josué, mais um pouquinho. Aí a revelação está aqui, começou aqui no Gênesis. Ela é progressiva e ascendente, ela não é linear. Então quem conheceu lá atrás não teve toda a revelação. Por isso que o critério era diferente. A revelação é progressiva e ascendente. O gráfico é assim, Onde o gráfico alcançou o ápice, onde a revelação alcançou o seu ponto mais alto, em Jesus. Onde? No Calvário. A cruz do Calvário é o ápice da revelação de Deus ao homem. A partir daí, ninguém tem mais desculpa. Por quê?
porque a partir daí todos têm acesso à revelação completa de Deus para o homem. Por isso que o critério é um pouquinho diferente aí. Está dando para entender, sim ou não? Então vamos lá, vamos para frente. Leu até o 19? Agora vamos para. Deixa eu perguntar se for alguma dúvida dessa leitura. Tá? Diga. O senhor falou que os anjos desobedientes foram sempre Os obedientes para sempre. Aí a dúvida é, o versículo 18. Pela sua quantidade das oportunidades e justiça, pelo comércio satanás, pois se sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te permanecia sobre a terra. Qual é a dúvida? Então, aí eu vou entender. Minha dúvida é: eu entendo que foi queimado e voltou para o teto, foi o pó e subiu. Entendi. Quando lê, dá essa sensação, né? A literalidade aí do texto. O que é esse fogo que saiu de ti e te consumiu? Ele deixar de ser anjo de luz e se tornar anjo de trevas, anjo caído. E fez isso na frente dos reis, o texto diz. Essa expressão, na frente de todos, diante dos reis, fala dos anjos. Então todos os anjos viram. Aquele que era o top, abaixo de Deus era ele, deixar de ser esse anjo de luz e se tornar um anjo de trevas. Tá? Sim. Não desapareceu não. É essa ideia de vergonha. Imagina, a melhor pessoa da terra, a pessoa mais virtuosa, mais bela, mais inteligente, numa posição melhor, deixar de ser visto na frente do mundo todo. É mais ou menos isso. É uma exposição da vergonha, da inutilidade, da vaidade dele. Essa é a ideia. Diga. Eu estou viajando, muito estresse aí que deu, já teve coisa. Aí daqui assim, na meditação, a peça de forma vazia, e ali leva a pessoa para face do abismo. Aí fala para assim, tirou os alunos de virou terra. Que isso faz sentido isso aí? Não, nesse sentido não. A terra era perfeita. E eu vou falar disso na aula que vem para vocês, só para não começar o assunto e ter que parar. Mas a terra foi criada perfeita. Aí eu estou mostrando as teorias aqui para vocês, né? As possibilidades do que pode ter ocorrido. Por causa da leitura, né? Do anjo de luz, tal. Não. Mas a terra era perfeita mesmo. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Pode perguntar. Diga, Laura. Acho que essa versão que explica o que ela é. O fogo do meu castigo me destruiu completamente diante de todas as outras nações. Isso. Essas nações aí são os anjos, né? Uma linguagem simbólica aí para mostrar o cenário ali que ele estava. Isso mesmo, certinho. Por exemplo, no texto aí de Ezequiel que nós lemos, fala dos reis. Quem são os reis? Não era um rei igual você imaginar, um rei que existiu, não. Até porque isso está falando de um ambiente lá de trás, muito antes de existir rei. Mas é uma linguagem simbólica aí para poder entender o texto. Tá? Mas está falando de Lúcifer. Vamos para Isaías 14:12. Vamos ler esses textos e a gente já finaliza, tá bom? Talvez eu passe uns 5 minutinhos só. Não vou passar mais do que isso no nosso tempo. Quem lê para a gente? Isaías 14:12. Como caíste no céu, ó estrela da manhã. Olha aí. Como foste lançado na terra, como debilitavas as nações. Todas essas expressões, debilitavas as nações, a multiplicação do seu comércio, a violência com a qual ele multiplicou o seu comércio e se achou iniquidade em ti. Tudo isso eu vou explicar detalhadamente na próxima aula, tá? Mas já deu para perceber? Tu, ó estrela da alva, fostes lançado. A expressão
para dar base a essa teoria de que com a queda dele, a terra se tornou essa bagunça toda, esse caos de Gênesis 1 e 2. Deu para entender? Vamos ler até o 15, por favor. Pode ler, por gentileza. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do monte. Ó, essa expressão, no Monte Santo de Deus, eu vou explicar também para vocês, tá? São expressões que a gente vai revisitá-las na próxima aula. Mas tá dando para perceber? O texto começa a ficar claro para você, depois dessa explicação. Eu poderia ter lido o texto antes de explicar, mas com a experiência eu fui vendo que é melhor explicar e depois vocês visitarem o texto, que daí o texto vai clareando até mais fácil. Faz sentido, sim ou não? Pode ler, por favor. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, Olha aí. o mais profundo do abismo. Aí, leu até o 15? Tá, agora vamos para Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Vamos lá. E a sua cauda arrastou a percentagem das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão, propriamente da mulher, estava pronto para dar a luz, para devorar o seu filho assim que nasceu. Olha aí, quem que é esse dragão aí? Lúcifer. Com a sua cauda arrastou quem? A terça parte. Que terça parte do quê? Dos anjos que se rebelaram e foram convencidos por ele. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Tudo isso aconteceu na onde? Lá no mundo habitável, lá no laboratório de Deus, tá? Começou lá, o resultado final foi no céu, mas começou no mundo habitável, tá? Tranquilo? Semana que vem eu espero vocês para a gente continuar aí. Aproveitem, vou reforçar aqui, tá? Como a nossa aula vai tendo essa dinâmica, não tem como eu passar com vocês tudo que está lá no PDF. Não tem como. Tá? O material é muito robusto, então aproveitem esse material e se aprofundem por lá.